Ao nosso Deus, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no livro de João. Antes de nós lermos a leitura de hoje, eu gostaria também de fazer menção sobre o nosso evento realizado aqui ontem, né? A nossa Noite do Caldo foi simplesmente maravilhosa, né? Assim, um comparecimento quase que em peso. Agradecer às irmãs que, né, trabalharam, que se desgastaram, algumas levaram para casa, fizeram nas suas casas, né? Despenderam um bom tempo para nos ajudar. A todas vocês e aos irmãos que nos ajudaram também, muito obrigado, tá bom? Gostaria também de agradecer a MR Decorações, né, que decorou aqui para nós, a Casa Lagoana, né, que cedeu lá os seus equipamentos e também contribuiu até com alguns ingredientes. Muito obrigada a todos e o próximo evento também estará bem perto, tá bom? Eu conto com vocês novamente, certo? Não ouvi amém. Ah, agora melhorou. Agora sim. Então agora eu faço de novo, tá bom? Vamos lá, gente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 60. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Amém? Os irmãos encontraram? Leamos então. Diz assim, olha. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amém? Nós percebemos, Jesus acabara de ter um discurso, um ensino na sinagoga de Cafarnaum. E lá ele havia falado, ele estava discursando, ensinando ao povo e falando que ele era o pão vivo que havia descido do céu. E é esta palavra que escandaliza os judeus. É esta palavra que deixam eles perplexos, que deixam eles em discordância com Jesus. Jesus havia feito, esse capítulo 6 é o capítulo também da multiplicação dos pães, que tem a história da multiplicação dos pães. Jesus havia feito um milagre, realizado a multiplicação dos pães. Jesus havia andado sobre as águas. E no começo desse capítulo, lá no versículo 15, Jesus está
tão no auge, tão famoso, tão superstar. Afinal de contas, Jesus multiplica o pão. Jesus anda sobre as águas. Eles queriam, esse mesmo povo, que já não anda mais com Jesus, que sai, que dispersa, que o abandona. Lá no começo do capítulo 6, eles querem proclamar Jesus rei de Israel. Eles querem proclamar Jesus o seu rei, porque afinal de contas, minha gente, quem é que não quer um rei? Quem é que não quer um governador que multiplique o pão? Que dê pão de graça para todo mundo? Quem é que não quer um governante, um rei que cure as enfermidades? Não é nem dando remédio, não, é impondo as mãos, é falando uma palavra. Quem não quer um rei deste? Quem não quer um governante deste? Verso 15, para vocês verem aí, só volta um pouquinho para trás. Diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com intuito, com a intenção de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se, quer dizer, eles queriam proclamar Jesus rei. Há pouco tempo eles estavam com essa intenção. Não, esse homem é demais. Esse homem multiplica o pão. Esse homem cura os enfermos. Esse homem anda sobre as águas. Vamos fazer dele o nosso rei. E aí Jesus vem então, hoje em dia nós vemos aí as megas igrejas crescendo, se expandindo, e nós vemos aqui hoje, por exemplo, com uma grande ausência dos irmãos. Porque nós aqui não damos pão, nós aqui nós não damos água, nós aqui nós não damos toalhinha, nós aqui não damos óleo consagrado, nós não damos essas coisas aqui. Aqui nós ministramos a palavra de Deus. E Jesus, ele está ali mostrando isso. Olha, vocês vêm atrás de mim por causa do pão, mas o pão, o verdadeiro pão é este, ele fala, é este que desceu do céu. Quando nós nos alimentamos, nós comemos lá nosso arroz, nosso feijão, a nossa proteína, animal ou vegetal, seja lá qual a proteína que você mais se adapte. Esses alimentos, quando nós os ingerimos, eles servem para manter essa estrutura física em pé, em movimento. É uma forma de energia para o nosso organismo estar funcionando. Tanto que quando ocorre com algumas pessoas uns distúrbios alimentares, que tem aqueles problemas psicológicos com relação à alimentação, as pessoas, a anorexia, a pessoa para de comer, e ela morre por falência múltipla de órgãos. O que é isso? Os órgãos param de funcionar porque não tem o combustível necessário, que é a alimentação. E Jesus, ele vem e fala isso um pouco antes. Ele fala assim, olha, assim como eu vivo pelo Pai, aquele que se alimentar de mim viverá por mim. Então Jesus, ele está querendo mostrar que o alimento essencial para a vida do cristão, para a vida do Filho de Deus, é Ele. Então, é aquilo que eu disse, às vezes a gente, quando faz uma dieta, ou então quando vai comer qualquer coisa, a gente fala assim, você é o que você come. Não é isso? A gente não fala? Então eu falava assim, então eu sou uma coxinha. Que eu adoro coxinha, E eu tenho forma de coxinha. Então você é o que você come. Então quando nós nos alimentamos, nós ingerimos esse pão. Quando nós ingerimos esse pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus, nós vamos ter dentro de nós o quê? A essência de Deus, Jesus. E nós vamos então passar a ter o caráter de Deus, a desenvolver dentro de nós o caráter cristão. E esta fala escandalizou esses homens. E lembre-se que a Bíblia fala que eram discípulos. Já eram chamados de discípulos. Olha aí. À vista disso, verso 66.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, Então eram os discípulos, pessoas que muito havia visto a ação, Jesus em ação, Jesus ensinando, Jesus falando. E quando ele conclui falando que ele é esse alimento essencial para a sua vida, essencial para a minha vida, eles se escandalizam, eles não aceitam e eles abandonam Jesus. E por vezes pode estar acontecendo isso no meio da igreja. Olha, eu vou à igreja, mas a palavra lá é dura, não fala o que eu quero, eu vou para a igreja da esquina que lá eu vou ouvir o que eu quero. Nessa igreja aqui fala que eu não posso pecar lá, o pastor lá fala que tudo bem, é só pedir perdão. Mas o que você está se alimentando? Você está se alimentando dos pães, da sacolinha, do sabonete. Tem gente que anda comendo sabonete da salvação. Alguém já comeu sabonete? É uma delícia, não é? Então é isso que acontece quando vai aí fora. A gente despreza, as pessoas às vezes acabam desprezando o verdadeiro pão para comer sabonete. Às vezes as crianças gostam, né, de comer um sabonete, às vezes está tomando banho, aquele cheirinho, né, atrai, assim, ainda mais hoje em dia que tem sabonete com cheiro de fruta, né, aquelas coisas maravilhosas, fica com vontade de comer. Eu, quando era criança, gostava de comer esmalte. Sentia aquele cheiro, queria comer esmalte. E às vezes acontece isso, nós deixamos de comer aquele pão que desceu do céu para comer sabonete, para comer rosa. Tudo bem que tem flor comestível hoje em dia, né? Mas é assim que às vezes nós agimos. Nós desprezamos a palavra de Deus, porque ela não fala muitas vezes o que nós queremos ouvir. Mas eu quero falar uma coisa para você. Com certeza ela fala o que você precisa ouvir. Talvez não seja o que você queira ouvir, mas é certo que é o que você precisa ouvir. Eu quero deixar nesta noite esta questão para nós, à vista daquelas palavras, à vista daquele discurso. Os seus discípulos o abandonaram e já não andaram mais com ele, não andavam mais com ele. Até onde você vai com Jesus? Será que quando falar para você assim, eu tenho que estar na igreja todos os custos, tem que estar na igreja todo dia, isso não dá para mim. Então você vai andar com Jesus como se nem estar na igreja. Você consegue estar todos os cultos. A palavra que só fala isso, não fala da minha bênção. Eu vim hoje aqui para ouvir da bênção. Até onde você vai com Jesus? Qual será o ponto que você pensa em abandoná-lo? Jesus é o pão que desceu do céu. Ele quer ser seu alimento nesta noite. Ele quer ser seu alimento esta semana. Ele quer ser seu alimento em todo o tempo. Aquela palavra eles não gostaram e eles foram embora, porque não gostaram da palavra de Jesus. Eles não gostaram que Jesus disse para eles: se alimentem de mim, ingira a minha palavra, coloque as minhas palavras dentro de vocês. Coloquem dentro de vocês o que eu tenho vos dado. Eles não gostaram disso. E você, do que você gosta? Do que você tem prazer? O que é que tem saciado a tua fome? Ele disse: a carne
para nada aproveita. A carne não serve para nada e nós queremos alimentar a nossa carne. Jesus falou isso. Verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ele quer que nós fortaleçamos o nosso espírito, nos alimentando do pão. Esse pão, mas hoje em dia, amados, ninguém lê a Bíblia. Hoje é mais fácil, você pode andar com a Bíblia no celular, mas se assenta do lado de alguém, num ônibus, em algum lugar, num consultório médico, você olha o que as pessoas estão fazendo no celular, ou elas estão jogando, ou elas estão na rede social. E muita gente às vezes está com a camiseta, se intitulando, se dizendo evangélico, se dizendo cristão, mas se alimenta do quê? Quantos cristãos vão sobreviver se não se alimentar do pão que desce do céu? Nós hoje nos alimentamos de muitas coisas, de roupas, de marcas, de automóveis, de academia, mas não achamos 10 minutos. Gente, você vai se surpreender. Vai ficar surpreso. Se você começar a ler a Bíblia 10 minutos, o tanto que você consegue ler. É bastante 10 minutos. E se você ficar 10 minutos na frente do computador, você fala, mas já passou? Eu nem liguei o computador. Mas a Bíblia, a palavra, você abre ela já está ligada. E Jesus, Ele é o pão que desce do céu. Verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aqueles mais íntimos, aqueles que andavam com ele diuturnamente, aqueles mais próximos, aqueles que conheciam a sua intimidade. Você conhece a intimidade de Jesus? Você é íntimo com Deus? Porque Ele vai te questionar neste momento. Ele vai lançar uma pergunta a estes discípulos. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, querei também vós retirar-vos? A impressão que nos dá é que naquela sinagoga não ficou ninguém. Todos foram embora. Restaram os 12, quando Jesus olha e diz, vocês não querem ir embora também? Que haja entre nós 12, espírito de 12, coração de 12, porque a resposta deles foi essa. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que nesta noite esta igreja tenha espírito de 12, tenha coração de 12 e diga, para onde eu irei? Para onde eu poderei ir? Como me afastar desta fonte? Como me afastar dessa padaria santa? Como me afastar da onde o Senhor manda o pão todos os dias? Que nós possamos nesta noite falar desta maneira, amém? Que você, querido, nesta noite, quando colocar a sua cabeça no travesseiro, e que você pensa, puxa vida, amanhã eu tenho isso, tenho aquilo outro para fazer. Você possa pensar, eu quero primeiramente me envolver com negócios do meu Pai. Porque a carne para nada aproveita. Mas o Espírito é vida. Amém? Você pode fechar o teu olho.
Que nesta noite